Olá, Nova Semente. Saudade de todos. Alegria enorme para mim poder mais uma vez estar conectado com vocês. Esse é um momento muito especial. Estamos aí nos aproximando do final de 2020 e praticamente 15 anos atrás, no finalzinho de 2005, nós tivemos a nossa primeira reunião pública ali no auditório da Fresp, na Brigadeiro Luiz Antônio, com o objetivo de carregar esse sonho, a missão de levar pessoas perto e longe de nós a viver uma experiência real com Deus. Eu quero de maneira especial agradecer ao pastor Edson por essa oportunidade. Algumas semanas atrás ele me pediu para gravar algumas palavras para que nós pudéssemos aí lembrar e celebrar esse momento, além obviamente de agradecer ao nosso bom Deus pelas incontáveis bênçãos recebidas a despeito das circunstâncias que nós estamos hoje vivendo. E por falar em circunstâncias, quem de nós poderia imaginar no começo de 2020 que hoje nós estaríamos vivendo o que está passando ao nosso redor? A pandemia causada pela Covid-19 mudou de uma forma ou outra a vida de cada um de nós. Já faz mais de um ano que eu tive a oportunidade de estar com vocês gravando a última série presencial do Viva. Grande parte do meu trabalho, aqueles que conhecem servindo a Igreja Mundial, gira ao redor de viagens em diversas partes do mundo, auxiliando ali no estabelecimento de novas comunidades, como a nossa, com foco na mente secular, na mente pós-moderna, na mente pós-cristã, mas desde março tudo tem sido realizado de maneira virtual. E não há qualquer previsão para quando a gente vai voltar ao ritmo normal de trabalho. E aqui eu não vou nem entrar no mérito da definição daquilo que vai ser normal no futuro. E eu acredito que vocês, assim como eu, tenham essa sensação de que nós estamos vivendo um momento surreal, onde simplesmente nós perdemos o controle da vida, perdemos o controle de tudo aquilo que nós tínhamos ali ao nosso redor. Pouco tempo atrás, lendo um pequeno livrinho escrito pelo matemático e apologista britânico John Lennox, eu tenho até o livro aqui que quero mostrar para vocês, intitulado Where is God in a Coronavirus World? Já foi traduzido em português, inclusive recomendo a leitura. Basicamente o título é Onde está Deus em um mundo com coronavírus? Eu fui gratamente surpreso aqui com a profundidade, com o bom senso, o conforto que o Dr. Lennox aqui coloca buscando na palavra de Deus respostas a algumas das perguntas que hoje nós temos, para nos ajudar a compreender esse momento de muitos desafios e como podemos enfrentar com esperança essa que somente vem de nosso Deus. Por sinal, só após ler esse livro, eu vi algo tão simples que não havia prestado a devida atenção antes. O coronavírus, ele tem esse nome, ele é chamado assim por essa visível semelhança, quando ele é visto ali, obviamente, pelo microscópio, a uma coroa. E vem da palavra corona em latim. Uma coroa. E a coroa é símbolo do quê? Hein? Símbolo de poder, de autoridade. E com certeza nesses últimos 9, 10 meses, nós temos aí visto o poder dessa pandemia. O poder que ela tem sobre nós, seres humanos. E que coisa, em algo totalmente invisível a olho nu, mas com a força para afetar a vida de não apenas milhões, mas bilhões de pessoas em todos os cantos do nosso planeta. E essa realidade nos força a lembrar da nossa limitação. Nós podemos ver quão vulneráveis nós somos. Porque muitas vezes é fácil para a gente se esquecer que nós somos mortais. O coronavírus é um lembrete de que ainda nós vivemos em um mundo de pecado. Um mundo cercado pelos mais diferentes desafios e provações. Provações. Você se lembra do que Tiago escreveu ali na sua pequena carta no Novo Testamento? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Não somente esse texto, vou ler mais alguns versos nesse momento aqui juntos. Ou então você liga aí o seu dispositivo e eu vou ler ali na pequena carta de Tiago, no capítulo 1, os versos 2, 3 e 12. Tiago 1, 2, aqui ele escreveu o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E no verso 12 ele diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Vocês percebem aqui, esse texto fala sobre a prova da fé, fala que depois de aprovado,
receberemos uma recompensa. Em outras palavras, os nossos problemas, nossas dificuldades, são provas. São testes que têm o poder de desenvolver a nossa fé e, consequentemente, a nossa vida espiritual. E ao nós completarmos 15 anos de existência como comunidade, eu gostaria de que você nunca se esquecesse de que momentos difíceis são oportunidades para crescer. São testes que nos preparam para a vitória. Nos meus 52 anos de vida, eu passei 22 deles em uma sala de aula como aluno. E durante esses anos eu aprendi a importância de você estar preparado para uma prova. Perdi a conta de quantas provas eu fiz, mas eu aprendi. Se nós realmente não estamos preparados para enfrentar esse desafio que vem, algumas vezes, pela falta de preparo, eu passei apuros desnecessários. Tem aquele professor que adora fazer aquela pegadinha nas provas, indica algo, mas depois ali põe um ganchinho para nos enganar. Eles, no fundo, pedem outra coisa, só que Deus não age assim. As provas que Deus permite na nossa vida, Ele próprio nos indica antecipadamente como serão. Deus nos diz em Sua palavra que tipo de provas a gente pode esperar. Só que Ele não diz quando elas aparecerão. Mas certamente nós podemos aprender na palavra de Deus, porque Ele nos ensina como enfrentar as dificuldades, como enfrentar as provas da vida. E eu gostaria de relembrar você nesse momento, de que para levar outras pessoas a viver uma experiência real com Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, viver essa própria experiência na nossa vida, incluindo a realidade de como é que nós devemos estar prontos para as provas que vivemos hoje e aquelas que também virão no futuro. E entre as provas que Deus permite na nossa vida, usando uma das histórias que mais amo na palavra de Deus, eu gostaria de mencionar de maneira rápida 4 delas para vocês nesse instante. A primeira são aquelas mudanças que a gente não espera e surgem na nossa vida e não estamos ali esperando aquele momento. A segunda são as provas relacionadas a promessas que a gente espera o cumprimento, mas aparentemente não vem. Problemas que muitas vezes a gente não encontra a solução, não sabe o que fazer. E também tragédias que muitas vezes aparecem e a gente não entende porque elas não fazem sentido. Na sua vida, invariavelmente, na minha vida, nós vamos passar por todas estas provas. Elas virão. A gente pode estar certo disso. E como é que nós podemos ter essa convicção? Nunca se esqueça da história de Abraão. Porque na vida do pai da fé, nós podemos aprender sobre essas provas e como elas nos ajudam de fato a viver uma experiência real com Deus. As provas que vêm dessa experiência com Ele. E como disse minutinhos atrás, a primeira delas são essas mudanças. Mudanças que aparentemente a gente não espera, não esperamos. Deus trouxe a vida do ainda então Abrão uma enorme, uma inesperada, tremenda mudança. Quando Deus aparece para o seu amigo e diz que ele deveria sair da sua terra natal, ali da casa dos seus pais, de Ur dos Caldeus, em direção à terra prometida. O relato bíblico está ali no livro de Gênesis, o livro da Origens, no capítulo 12. Eu queria também convidar você a acompanhar comigo a leitura. E eu vou ler os versos 1 e 2 de Gênesis, capítulo 12. Se você quiser também me acompanhar, abrir a sua Bíblia e nós lemos juntos. Gênesis 12, versos 1 e 2. A Bíblia diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E Deus continua dizendo: E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Que texto extraordinário esse. Deus está dizendo para ele: você vai receber a minha bênção. Você vai ser famoso, seu nome vai ser reconhecido. E no final Deus diz: você também vai ser uma bênção para todo mundo. E o que aconteceu? Na realidade, pela atitude, por Abraão aceitar ali o chamado que Deus coloca diante dele, nós vemos as consequências daquela decisão. E a gente encontra isso ali no livro de Hebreus, naquele capítulo que é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Logo antes de Tiago, o primeiro texto que a gente leu, a gente encontra o livro de Hebreus, e no capítulo 11, eu quero convidar você a acompanhar comigo. É no verso 8, Hebreus 11, 8, e a gente lê o seguinte: Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança,
obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Deus pediu que Abraão fizesse uma mudança ali repentina, inesperada, para um lugar que ele não fazia ideia onde ficava. Essa é a prova do onde. A gente pergunta onde Deus quer que eu vá com a minha vida. Onde Ele deseja que eu trabalhe. Onde Ele quer que eu more. Onde que eu devo estudar. Abraão ele tinha 75 anos quando isso aqui aconteceu. E quem sabe você consegue imaginar ele perguntando para Deus, Senhor, para onde nós estamos indo? E Deus basicamente disse para ele, confia em mim, eu vou te mostrar. Quanto tempo leva, Senhor? Confia em mim, eu vou te mostrar. Mas como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Confia em mim, eu vou te mostrar. E você iria? Se você recebesse esse convite de Deus, você aceitaria? Se fosse feito para você, para sua família? E aqui vai a primeira lição que eu gostaria de deixar com você, para que você sempre se lembrasse. Uma experiência real com Deus sempre nos leva a seguir a orientação deste Deus, mesmo quando nós não sabemos onde é o destino final. Quando nós buscamos seguir a direção de Deus, nós precisamos confiar, mesmo quando nós não sabemos para onde ir. Porque Deus diz a você e a mim, assim como disse para Abraão, confia em mim, eu vou te mostrar. Já o segundo tipo de prova envolve, como eu já disse, aquelas promessas que aparentemente não se cumprem. E essa é a prova do quando. Também no livro de Hebreus, a experiência de Abraão continua assim nos versos de 9 até 10. E também convido você a acompanhar comigo. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Você percebe alguns termos aqui interessantes, né? Diz a terra prometida, a promessa. E essas palavras são importantes aqui, porque se você deseja viver pela fé, você precisa parar de basear sua vida na realidade, em grandes explicações, para que você possa, de fato, confiar nas grandes promessas. O problema com a gente é que nós sempre queremos uma explicação para tudo. Por que você está agindo assim? Quando é que isso vai mudar? Como é que eu vou superar essa situação? Qual que é o propósito disso tudo? Quando é que essa pandemia vai acabar? Quando é que eu vou ter a vida normal que eu tinha antes? Só que Deus, meus queridos, Ele quer que você e eu vivamos pela fé. Portanto, algumas vezes Ele vai pedir algumas coisas que nem sempre a gente tem toda a explicação. Abraão saiu ali em direção à promessa, porque Deus havia dito que daria para ele a terra prometida. E ele teve que passar por uma mudança que ele jamais tinha sequer imaginado. Só que em seguida, Abraão teve que passar pela promessa que aparentemente não se cumpria. Porque logo após ele ter obedecido de maneira direta ali aquilo que Deus tinha inicialmente dito para ele, ele precisou esperar o cumprimento da promessa. O texto que a gente acabou de ler diz que ele viveu em tendas. E não somente ele, mas Isaque, seu filho, também viveu em tendas. Jacó, seu neto, também continuaram ali vivendo em tendas. Isso significa que mesmo depois que Abraão se mudou ali para o lugar que Deus havia prometido, por 3 gerações, ele e as suas famílias, seus descendentes, não conseguiram ali se estabelecer plenamente ali na terra prometida. Eles continuaram vivendo em tendas. 3 gerações esperando pelo cumprimento da promessa. E a gente pergunta para Deus, Senhor, quando? Quando é que esse problema vai ser resolvido de uma vez por todas? Essas são provas difíceis para nós. As promessas que aparentemente não se cumprem. As respostas ali, quem sabe, adiadas às nossas orações, às nossas súplicas. O cumprimento da promessa que não acontece quando a gente espera, quando a gente deseja, no momento que a gente quer. Só que mesmo assim Abraão nunca desistiu. Ele nunca voltou para sua terra natal. Ele não regressou para Ur. Ele prosseguiu ali na sua jornada. E aqui vai, queridos, a segunda lição que eu gostaria que você nunca se esquecesse. Uma experiência real com Deus sempre nos leva a esperar pelo tempo de Deus, mesmo quando a gente não sabe quando a promessa vai se cumprir. A vida de cada um de nós é repleta desses quandos. Quando é que eu vou encontrar o companheiro ideal para a minha vida? Alguns perguntam. Senhor, quando é que meu casamento vai mudar?
Senhor, quando é que eu vou ser contratado novamente? Senhor, quando é que nós vamos ter finalmente um bebê? Quando é que os meus filhos vão mudar o comportamento? Quando é que eu vou alcançar o sucesso profissional? Quando é que a minha comunidade vai me entender? E que você está esperando de Deus, na realidade, depende da sua atitude. E eu te pergunto nesse momento, o que você está esperando? Hein? O que você está esperando que ainda não aconteceu? Essa é uma prova. Esse é o segundo tipo de prova. O primeiro é relacionado com a prova do onde. Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Já a segunda prova é relacionada ao quando. Quando é que as coisas vão de fato acontecer na minha vida? Provas, testes. Deus está ali nos testando através dessas situações. Deus sempre nos leva para essa sala de espera ali da nossa vida, através das nossas experiências, das nossas circunstâncias. Onde? Quando? E a resposta de Deus é a mesma. Confia em mim, eu vou te mostrar. Mas a terceira prova é ainda mais difícil. Essa é relacionada com problemas que aparentemente não têm solução. Essas são as provas que você pergunta como? Primeiro onde, depois quando, agora vem um como. Abraão, ele se mudou, Abraão esperou, mas a promessa era de que ele seria o pai de uma grande nação, razão pela qual o seu nome foi mudado de Abrão, pai exaltado, para Abraão, que significa exatamente isso, pai de grandes nações. Só que havia um probleminha aqui. Mesmo com 99 anos de idade, Abraão ainda não tinha tido o filho prometido. Era algo meio complicado de explicar, né? Abraão, pai de muitas nações, e ele não tinha um filho próprio. Quando ele tinha 75 anos, Deus o chamou. 12 anos depois, Abraão e Sara tentaram lhe dar uma mãozinha para Deus, quando decidiram ter um filho ali de tabela, que veio através de Agar, uma das servas de Sara. Mas a promessa era que Sara teria um filho de Abraão. 13 anos se passaram após o nascimento de Ismael e nada de Sara ter um filho. Agora Abraão já tinha 99 anos. Já era velho, mas no seu coração ele não havia perdido a esperança. Como é que nós sabemos? Eu quero que você acompanhe comigo o próximo verso. Hebreus 11, verso 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando Deus disse finalmente ali para Sara que ela ficaria grávida, inicialmente ela deu risada. Até Abraão riu. Ele já era um velhinho. A sua mulher já estéril, já tinha mais de 80 anos, mas o texto diz que mesmo fora da idade, porque era humanamente impossível. Só que não era impossível para Deus. E ele então transforma uma situação impossível em realidade. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que a gente pensa, isso aqui é impossível. São nesses momentos, queridos, que quando nós nos deparamos com situações como essa, que são centradas no como, que a gente pergunta, Senhor, como é que eu saio dessa agora? Senhor, como é que eu vou sustentar a minha família desempregada? Como é que meu filho pode se libertar desse vício? Como é que eu vou mudar a atitude do meu marido? Provas, testes. E aqui vai a terceira lição que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Uma experiência real com Deus sempre nos leva a esperar pelo milagre, mesmo quando não sabemos como ele vai acontecer. E nesses últimos 15 anos, quantas e quantas vezes nós podemos ver o Senhor realizando um milagre no momento certo entre nós, nossa comunidade e a nossa vida. Como? Ele diz, confia em mim, eu vou te mostrar. E finalmente chegamos ao quarto tipo de provas. E essas são, sem dúvida alguma, as mais difíceis de todas. Momentos em que tragédias surgem que aparentemente não fazem qualquer sentido. E essa foi a prova mais difícil da vida de Abraão. E essas serão as provas mais difíceis da nossa vida. No caso de Abraão, envolveu ali o filho da promessa, seu filho Isaac, que nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Quando Isaac se tornou ali um jovenzinho, Deus mais uma vez aparece para o seu amigo Abraão e diz algo assustador para aquele pai. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aquilo que a gente encontra também no livro de Gênesis, ali no capítulo 22, no verso 2. Gênesis 22,
verso 2. Na realidade, vamos ler o verso 1 também. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E eu sei exatamente, quem sabe, aquilo que vai na sua mente. Porque eu já fiz essa pergunta. Que tipo de Deus é esse? Parece algo totalmente injusto, não fazer alguém esperar 25 anos para ver o cumprimento de uma promessa. A promessa que envolvia um filho, e agora, após poucos anos ali de alegria, esse mesmo Deus pede o filho em sacrifício. Estranho isso. Algo que não faz qualquer sentido para nós, mas não para Deus. Abraão conhecia Deus e ele imaginava que se esse Deus pôde dar para ele um filho quando ele e a sua esposa já não podiam mais procriar, de alguma forma Deus poderia dar novamente aquele filho querido de volta para eles. Mesmo assim, aquela seria uma tragédia sem sentido. E lá se foi Abraão. Mas tudo aquilo era um teste. O texto que a gente acabou de ler diz que Deus provou Abraão. Era uma prova de fé a Abraão. Só que ele não sabia que era um teste. E voltando ali para o livro de Hebreus, mesmo capítulo 11. Eu quero ler agora com vocês os versos, verso 17 na realidade. Hebreus 11, 17. Diz que pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, o seu único filho. Ofereceu o seu único filho. Abraão, repito, ele não sabia que era uma prova. Ele estava ali pronto para sacrificar seu filho. Na realidade, se você prestou bem atenção no texto que eu acabei de ler, o verbo está no passado. Diz que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Quando ele levantou ali o punhal, não fosse a intervenção direta de Deus, Isaque não mais viveria. Na sua mente, no seu coração, Abraão ofereceu Isaque a Deus. E aqui vai, queridos, a quarta e a última lição para nós hoje. Uma experiência real com Deus nos leva sempre a confiar nesse Deus, mesmo quando nós não entendemos o porquê. Momentos difíceis sempre nos levam a essa pergunta. Por quê? Por quê, Senhor? Por que o meu casamento terminou assim? Senhor, por que eu estou com essa doença? Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo esse sofrimento na minha vida? E aqui, mais uma vez, Deus deseja que nós construamos a nossa vida sobre as suas promessas e não sobre as explicações. Porque muitas vezes, aparentemente, elas não fazem qualquer sentido para nós. Por quê? Por quê? E essa é a pergunta que muitas vezes nós não encontramos a resposta como a gente busca, a resposta que a gente deseja. Mas o que Deus diz para nós? Confie em mim, porque eu vou te mostrar. Para concluir, você se lembra do texto de Tiago que eu li para vocês no começo? Eu quero mais uma vez ler. Virando uma página só, saindo de Hebreus, uma vez mais estamos em Tiago. Capítulo 1, versos 2, 13 e 12. Ouça mais uma vez com atenção. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E no verso 12, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Qual é a recompensa? A coroa. Ou melhor, a corona. A corona da vida. Que Deus prometeu àqueles que o amam. E nesse momento de celebração, de agradecimento, nós precisamos lembrar de como Deus nos guiou como comunidade até aqui. Por quê? Porque quando nós nos lembramos de maneira correta, o que foi real no passado torna-se real agora, hoje. E também porque quando nós nos lembramos de maneira adequada,
aquela certeza que vem proveniente das palavras de Ellen White, tem um sentido especial para cada um de nós. Quando ela diz, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem guiado. E o seu ensino é nossa história passada. Nós não temos nada a temer, mesmo quando aparentemente a gente não entende os ondes, os quandos, os comos ou os porquês da vida. Você e eu, nós não precisamos nos desesperar. E como é que nós podemos ter essa esperança? Lembre-se da história de Abraão. E também sempre se lembre de outra história. A história de uma outra corona. Uma corona de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus antes da sua execução. Uma corona que, como a cruz, simboliza o preço que precisou ser pago para que você e eu, em nossa comunidade, pudéssemos hoje manter a esperança. E encontrássemos também a motivação correta para a gente continuar no cumprimento da missão de levar o maior número de pessoas possível a viver uma experiência real com Deus. Até aqui nos guiou o Senhor. E eu não tenho dúvidas que Ele continuará a guiar a vida de cada um de nós e também da nossa comunidade. Porque Ele mesmo prometeu, lá no finalzinho da grande comissão, Mateus 28, depois de indicar aos seus discípulos ali o mandato que eles deveriam ir, assim como nós, ir a todo mundo, ali fazendo discípulos, ensinando, batizando as pessoas. No final, nós encontramos a extraordinária promessa, quando Cristo nos diz, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte, confia em mim, eu vou te mostrar. Confia em mim porque eu vou estar com você até o fim. Confia em mim, eu vou te mostrar. Então, como é que serão os próximos 15 anos? Eu espero que nós já possamos, queridos, estar no lar eterno. Mas se ainda nesse mundo estivermos, que a gente possa continuar a viver e compartilhar com outras pessoas, a cada momento, a cada oportunidade, uma experiência real com Deus, que começa em nós. Porque, como antes, hoje e amanhã, Ele nos diz a cada um de nós, confia em mim, eu vou te mostrar. Aceite, viva, compartilhe. Ele diz para você, confia em mim, filho, eu vou te mostrar. Confia em mim, filha, eu vou te mostrar. Ele tem um propósito para cada um de nós. Vamos orar. Pai querido, nesse momento especial em que nos aproximamos do final deste ano e também um momento em que, como comunidade, celebramos Nova Semente 15 anos de existência, nós queremos agradecer-te, Senhor, por tantas incontáveis bênçãos e milagres que já aconteceram entre nós. Mas, acima de tudo, agradecemos, Senhor, pelas pessoas transformadas, pessoas que entenderam a importância de viver uma experiência real contigo. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que se envolveu, que se dedicou e que hoje continua, Senhor, carregando essa missão de levar pessoas a viver uma experiência real contigo. Suplico tua bênção aos líderes dessa comunidade, aos pastores, Senhor, que eles continuem tendo a visão, o sonho que provém de ti, Senhor, a que possamos continuar sendo instrumentos de poder em tuas mãos. E, Pai querido, mesmo quando as provas, os testes surgem à nossa vida, que possamos, como Abraão, Senhor, avançar confiantes, obedientes, seguros de que cumprimos teu propósito em nossa vida, em nossa família e em nossa comunidade. Possamos sempre ter nossos ouvidos e coração aberto a ouvir de ti. Filho, filha, confia em mim, porque eu vou te guiar. Confia em mim, porque eu vou te mostrar. E tudo isso nós suplicamos a ti, Senhor. Não que mereçamos, mas porque rogamos no precioso nome de teu Filho, nosso Salvador, a quem tanto amamos, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Feliz Natal para cada um de vocês e um 2021 repleto de bênçãos, na presença, paz e graça do Mestre. Que Ele os abençoe.